A importância que é a água na cultura do milho, no seu desenvolvimento. Deu problema no nosso motor bomba, deu um desgaste no selo mecânico, a gente estava sem irrigar alguns dias. E vocês sabem, milho ele precisa de água, não espera. Faltou água, ele vai sentir logo. Aqui a beirada, ó, o milho aqui tá mal. Aqui o milho não teve um desenvolvimento tão bem no sistema radicular, então foi o primeiro a sentir. E olha aí, o milho aí tá morrendo. Aqui mais pra dentro, já tô vendo o milho aí já meio pálido, milho meio, como eu posso dizer, com as folhas já murchando. Aí já vamos colocar para irrigar, molhar bem, que é para suprir aí esse tempo que o milho ficou sem água. Vou mostrar para vocês mais ali pra frente, ó. Olha aí. O milho aí tá muito bonito, mas já tá precisando de água. Tô aqui com o canhão e agora só dá para rodar.